Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, nesse dia 2 de maio, dia de Santo Atanásio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 6, do versículo 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a presença de Jesus encanta e fascina. Ao mesmo tempo, essa presença desperta interesses que devem ser bem discernidos. A multidão, ao procurar Jesus, busca satisfazer sua necessidade imediata, que é o pão. Este pão, de fato, é importante e necessário, mas Jesus convida o povo que o segue a dar um passo a mais e, dessa forma, buscar o pão que não perece. Ele, Jesus, é esse pão que não se perde. Contudo, para percebê-lo como pão de Deus, é preciso ter fé. Sem a fé que é dada por Deus, corremos o risco de permanecermos na esfera superficial da vida e seguirmos sempre em busca de quem nos satisfaz imediatamente. É possível que lancemos um olhar ao nosso redor e busquemos perceber hoje como se estabelece nossa relação com Jesus. É uma relação de fé, de conversão, ou se trata de uma relação interesseira? Querido irmão, querida irmã, o povo que tinha presenciado a multiplicação dos pães voltou no outro dia em maior número. Não encontrando Jesus no mesmo lugar, atravessaram o lago e foram a Cafarnaum à sua procura. Jesus os interpelou, como nós vimos, não o estavam buscando por causa dos sinais que viram, mas por causa do pão que comeram. No Evangelho de João, são apresentados 7 sinais ou milagres, nos quais se manifesta o mistério da presença de Jesus e de sua missão. Jesus observa que eles estão movidos apenas pelo interesse da comida ou do encantamento com o que tinham visto. Um bom ensinamento para nós. Buscamos Jesus como o enviado do Pai que nos chama à conversão e à vida. Há sempre a tentação de o buscarmos
apenas para resolver nossos problemas. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, examinar se sua vida de oração é verdadeira busca de Deus. E reze assim comigo. Ó Jesus, Filho do homem, recomendas que trabalhemos não por coisas materiais, mas pelo alimento que dura para a vida eterna. Dá-nos, Senhor, a graça de seguir-te com todo o tempo e em todo o tempo e lugar. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da terceira semana da Páscoa, nesse dia 2 de maio, dia que celebramos Santo Atanásio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 a 15, o texto de João, capítulo 6, do versículo 22 a 29, e rezar o Salmo 118, a partir do versículo 23 a 30. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a sequência da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga de Libertos, junto com sirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje nos convida a crer em Jesus ressuscitado e testemunhá-lo com coragem e convicção, sem medo das perseguições e dos obstáculos que encontraremos pelo caminho. Durante a sua vida pública, Jesus deixou bem claro para seus discípulos que quem quisesse segui-lo tinha de renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. E quem o seguisse apenas por interesses particulares, pensando em ganhar alguma coisa para si mesmo, iria se decepcionar. Mas o que o seguissem na gratuidade, doando sua própria vida, iriam ganhar o maior de todos os prêmios que alguém pode receber: a vida eterna. É um pouco isso que vemos na primeira leitura de hoje. Estevão, um discípulo fiel e corajoso, está enfrentando muitos problemas por causa da sua coerência com o projeto de Jesus. É caluniado, perseguido e ameaçado. No texto de hoje, ele é levado ao tribunal, vítima de calúnias, mas permanece firme e não desiste. Ele tem consciência de que está agindo certo e leva adiante a sua missão. O episódio desta primeira leitura revela muito bem como é a dinâmica da sociedade. Há muita calúnia e difamação dos que procuram fazer o bem. Quem não tem nem fé, nem uma visão crítica, acaba por acreditar nas invenções daqueles que se sentem incomodados pela ação profética dos discípulos e missionários de hoje. Vez por outra,
A mídia tenta desmoralizar a igreja, trazendo à tona supostas ações de seus membros. Muitas destas notícias, entre aspas, não passam de calúnia e difamação, cujo objetivo é intimidar ou calar a voz dos profetas que denunciam as injustiças. Alguns chegam a ser mortos por causa da fidelidade a Deus, como aconteceu com o irmão Dorothy e tantos outros, como aconteceu com o próprio Estevão, como veremos em outro texto. Tudo isso mostra que seguir Jesus e testemunhá-lo não é nada fácil. Fácil é segui-lo em busca de benefício próprio, sem compromisso, como ele mesmo questiona no Evangelho de hoje. Depois de Jesus ter saciado a fome da multidão com a multiplicação dos pães, a partilha, muitos o procuraram. Essa procura não significa conversão, mas interesse. Quando encontram Jesus, são surpreendidos com a seguinte constatação dele: Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Não podemos procurar Jesus somente quando temos nossas necessidades satisfeitas ou só porque queremos satisfazê-las. Se assim procedermos, seremos hipócritas e interesseiros. Precisamos procurar Jesus porque Ele é a razão da nossa vida, porque o vemos como alimento que não se perde, algo que não é perecível ou descartável, mas que permanece para a eternidade. É preciso, portanto, realizar as obras de Deus para que esse Cristo ressuscitado permaneça entre nós. E a obra de Deus é a crença em Jesus. Querido irmão, querida irmã, assim sendo, o apelo da liturgia de hoje é para a realização das obras de Deus. É a maneira mais indicada para demonstrar que cremos em Jesus ressuscitado e que somos seus discípulos fiéis, missionários numa igreja que se preocupa com a vida e com os ensinamentos de Jesus. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo, encerrando este momento. Divino Espírito, concede-me o dom da fé, de modo a desejar o alimento imperecível que me possibilita ter os mesmos sentimentos de Jesus. Amém.